Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula aqui da Intensa Ensino e nessa aula iremos resolver alguns exercícios de calorimetria e transmissão de calor. Caso você não assistiu a última aula, eu recomendo você assistir para você não ficar perdido nesta aula. E aí você retorna para assistir. Vamos lá, vamos fazer os exercícios aqui. Um bloco metálico de capacidade térmica igual a 10 calorias graus Celsius, a quantidade de calor, no caso que devemos fornecer para que a temperatura do bloco varie de 20 graus Celsius para 25 graus Celsius é. Então, ora, a gente tem aqui a capacidade, que é C, vai ser 10 graus Celsius. A temperatura, a variação de temperatura, que vai ser no caso delta T, ele vai ser 25 menos 20, que é 5, então eu já vou colocar aqui direto. E então a gente tem uma seguinte equação, né? Que vai ser a capacidade térmica, vai ser igual à quantidade de calor dividido por ΔT. Isso daqui vocês também podem encontrar da seguinte forma, que vai ficar, vocês encontram como um θ, alguns livros aí, algumas apostilas. Aqui eu vou usar como T maiúsculo. A partir daí, a gente pode isolar o Q, né, que a gente quer saber. Então vai ficar da seguinte forma, Q é a capacidade térmica vezes a variação da temperatura. Agora é só multiplicar 10 vezes 5, né, que é os valores que eu achei. Então, no caso aqui vai ser 50. Então não tem muito segredo esse exercício aqui. Então aqui ficou bem claro. Então aqui é a nossa resposta desse exercício. Então aqui, ó, 50. Um aquecedor de água que utiliza energia solar absorve num dia ensolarado uma potência de 200 watts. Para aquecer 100 litros de água, ele tem uma variação de temperatura de 15 graus Celsius a 40 graus Celsius. Nesse aquecedor, desprezando as perdas, serão necessárias aproximadamente, aqui está dando um dado, um calor específico da água, então a resposta vai ser em minutos, né? Ou seja, ele quer saber o tempo em relação a isso. A quantidade de calor, ela pode ser determinada também pela potência vezes o tempo, T minúsculo aqui. E a gente utiliza a equação, né, na regrinha, né, esse decoreba, que é o que macete. Então a massa, né, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura, ΔT. A partir daí a gente pode fazer as substituições. Então vai ficar da seguinte forma. Vai ficar 2000 vezes 1T igual a, no caso a massa vai ser aqui 100 vezes, no caso aqui, vezes 4000. E no caso a variação, no caso dessa temperatura, que vai ser de 40 menos 15. A partir daí, fazendo aqui, depois vocês fazem as contas, vocês vão achar que T vai ser igual a 5000. Ora, isso daqui é aproximadamente, no caso, a 83 minutos, certo? Vamos considerar, no caso, que seja fazer uma aproximação de 80 minutos para resolver esse exercício aqui. Então, é uma forma que a gente pode resolver esse exercício aqui. Então, desta forma, a gente encontrou aqui o tempo relacionado o tempo relacionado aqui necessário, né, desprezando as perdas aqui. Então, é a letra D. Dando continuidade, um corpo de alumínio de massa 10 kg e uma temperatura de 80 graus Celsius é submerso em água com massa de 10 graus com massa de 10 gramas e temperatura de 20 graus Celsius. Considere só as trocas de calor entre o alumínio e a água. A temperatura de equilíbrio térmico é de, dado aqui é o calor específico do alumínio é esse valor de 0,20. Então aqui tem as alternativas da resposta. Chega mais, como que a gente vai resolver? Perceba, a gente tem a quantidade do alumínio mais a quantidade da água. Isso aqui igual a zero. Então, a partir daí, a gente utilizando a seguinte equação, Q igual a M vezes o calor específico vezes ΔT, podemos fazer as substituições. Ora, vamos lá. O que vai acontecer? Vai ficar 10, agora eu vou fazer primeiro para o alumínio. 10, no caso, vezes 0,20. Eu posso dividir isso aqui por 10.
para, no caso, esse 10 aqui vai cortar com esse 10, esse 0,20 vai dar 2. Vezes a variação da temperatura, a temperatura de equilíbrio térmico, né, que ele quer saber, aqui a temperatura de equilíbrio térmico, ou seja, que vai ser a temperatura final. Então vai ser, nessa variação de temperatura aqui, vai ser TF menos, qual que é a temperatura do alumínio? 80 graus. Então 80 graus mais 10. O calor específico da água, nesse caso, é 1, como padrão. TF menos, no caso, 20, igual a zero. A partir daí, temos o seguinte. Aqui vai cortar, né, no caso, vai cortar esse 10 com esse 10, como eu comentei. Então, teremos esse 2 vezes o que está em parênteses aqui. Então, vai ficar 2TF menos 160. Mais a mesma coisa do outro lado. 10, multiplica 10 vezes 1 é 10, né, no caso. 10 vezes TF. No caso, 10 vezes 20. Isso daqui vai ser menos 200 igual a zero. Agora, matemática, né? Jogar para o outro lado, aquelas coisas de sempre. Então, vai ficar 12. Eu vou multiplicar o que tem em TF. Então, menos 360 igual a zero. Isolando, no caso, o TF, vai ter TF igual a 360 dividido por 12. Isso daqui vai ser igual a 30 graus Celsius. Então, portanto, no caso, a temperatura vai ser igual a 30 graus Celsius. É a letra B. Então, essa resposta aqui desse exercício. Vamos lá, dando continuidade. Nesse caso, um cubo de gelo de massa 200 gramas e a temperatura de menos 20 graus Celsius é jogado dentro de um calorímetro, no qual a água a 30 graus Celsius, cuja massa da água, né, é de 800 gramas. Calcule a temperatura de equilíbrio. Então, nesse caso, eu vou fazer um desenho aqui para representar. Então, para ficar mais claro a situação. Acho que ficou meio torto aqui o desenho, eu vou refazer. Então, para ficar mais fácil aqui para a gente entender. Então, a gente tem aqui um cubo. Então, esse aqui é o gelo, né? Então, aqui a gente tem a água. No caso, a temperatura aqui da água é de 30 graus Celsius. E o do gelo, esse aqui é o gelo, é de menos 20 graus Celsius. Vamos lá. O calor cedido pela água quente pode ou não ser suficiente para derreter todo o gelo, aqui no caso. E calculamos primeiramente a quantidade de calor total para derreter todo o gelo. Então, nesse caso, vamos lá. A gente tem o seguinte, a gente tem 200 gramas de gelo, né? Aqui é gelo. Isso aqui está a 20 graus Celsius. A partir daí, você tem uma quantidade de calor que vai sendo transferida. E isso aqui vai ficar 200 gramas de gelo a 100 graus Celsius. E a partir daí, você tem um Q2, que vai ser 200 gramas agora de água. Agora aqui vai ser água a 0 graus Celsius. Então, nesse trajeto aqui, você tem uma variação de temperatura ΔT igual a, no caso, 20 graus Celsius. E aqui nesse processo é difusão. Logo, a gente pode chegar a fazer um equacionamento a partir daqui. Vamos lá. O que acontece? A gente sabe que o Q1 vai ser do gelo aqui. Vou colocar aqui esse G é do gelo, tá? Então, C do gelo vezes ΔT. Vou colocar ΔT maiúsculo, tá? Então, para ficar mais fácil. A partir daí, a gente tem o que? Vai ser 200 vezes 0,50 vezes 20.
Esse Q1 aqui, a resposta vai ser de 2000 cal. O Q2, vamos lá, vai ser o que? Vai ser EMG, que vai ser a questão de fusão. E a gente tem aqui, né, os resultados aqui, então eu só estou aplicando. Então vai ser o que? 200 vezes 80. Vai ser igual a 16.000 cal. Agora a gente tem o seguinte. Q' vai ser igual a Q1 mais Q2. Isso aqui vai ser igual a 18.000 calorias. Cal. Então, no caso, lembrando, ele quer saber a temperatura de equilíbrio. Então, a gente tem os dados, estou só reutilizando. Vamos lá. O que acontece? A partir daí, a gente tem o seguinte. A gente tem 800 gramas de água, no caso, líquida, certo? E isso daqui está 30 graus Celsius. A partir daí, esse Q, duas linhas, esse vai aqui, vai ter uma transformação de 800 gramas de água líquida a 0 graus Celsius. E a gente tem uma variação no caso aqui de temperatura, né? Uma variação no caso, e essa variação de temperatura aqui no caso, ela está sendo de 30, né? Então no caso aqui vai ser de 30 graus Celsius. Ora, vamos lá. A partir daí, a gente tem que duas linhas vai ser igual a da água, MA, vezes CA, vezes delta T, zão. Vai ser igual a 800 vezes 1, que é da água, né? A capacidade, o calor específico, né? No caso aqui, vai ser 1, que está dando pelo exercício aqui em cima, né? 1 aqui. E a partir daí é só substituir. Então a variação de temperatura vai ser 30. Que eu sei aqui no caso. Isso aqui vai dar 24.000 cal. Ora, perceba, a gente compreende aqui que o Q duas linha ele vai ser maior que o Q linha. Concluímos que o calor cedido pela água quente é suficiente para derreter todo o gelo, ok? Então a água quente consegue derreter o gelo. Então, do início até o derretimento do gelo, o gelo ele recebeu, no caso, a quantidade de calor de 18.000 calorias, transformando-se em 200 gramas de água líquida a 0 graus Celsius. Esse calor ele foi fornecido pelos 800 gramas de água quente. Então, nesse caso, podemos calcular a temperatura dessa água quente após ceder às 18.000 calorias. Então, vamos chegar mais. Podemos fazer isso aqui. Agora ficou meio apertado, mas acho que dá para resolver. Vamos lá, vai ficar o seguinte. No caso, 800 gramas de água líquida a 30 graus Celsius. Esse aqui vai ficar, esse aqui é menos que duas linhas. Então, 800 gramas de água líquida a T, que a gente quer achar, né, essa temperatura de equilíbrio. A partir daí, a gente tem o seguinte, que Q vai ser igual a a gente tem aqui, a gente pode substituir no caso Q menos duas linhas, vai ser MA vezes CA vezes T menos 30. A gente já tem os valores, né? Vai ser 18.800. Vou multiplicar direto porque é 1, né? Então, vezes T menos 30. Esse T vai ser o valor de 7,5 graus Celsius. A temperatura, no caso final, né? A partir daí, a troca de calor entre a água fria e a água quente
Temos agora 200 gramas de água fria a 0 graus Celsius e 800 gramas de água quente a 7,5 graus Celsius. Então a temperatura da água vai ficar nisso daqui. Então a gente pode, nesse caso, fazer só a substituição de valor. Ou seja, sendo TF a temperatura final, vamos poder definir da seguinte forma. Então, vou colocar aqui, vai ficar um pouquinho apertado, mas vou colocar em até outra cor para facilitar um pouco o entendimento. Vou colocar em laranja aqui. Então vai ficar o seguinte, que Q3 vai ser igual a M3 vezes CA vezes a temperatura. Então vai ser o seguinte, 7,5 menos a temperatura TF. Isso daqui vai ser igual a M4 vezes CA, no caso o calor específico da água, né? Isso daqui tudo vai ser multiplicado por TF menos 0. Ora, a partir daí a gente chega na seguinte conclusão, vai ficar 800 vezes 7,5 menos TF igual a 200 TF. A partir daí, vamos lá, concluindo, vai ficar na última linha aqui, 7,5, no caso, menos TF igual a TF. Agora eu vou deixar para vocês fazerem. O resultado vai ficar, TF vai ficar igual a 6 graus Celsius. Então essa é a temperatura final de equilíbrio nesse sistema aqui. A resposta é 6 graus Celsius. Dando continuidade, temos o seguinte: um bloco de massa de 20 gramas a menos graus Celsius, a menos 8 graus Celsius, sob a pressão de 1 atm, para se obter somente líquido a 0 graus Celsius, deve-se fornecer calor ao bloco em calorias, igual a... Então, vamos lá. Como vamos resolver isso daqui? Seguinte, chega mais. A gente tem simplesmente basicamente a gente não precisa de muita coisa para resolver esse exercício aqui. Basicamente, vamos lá. Como que a gente resolve? A gente tem quantidade, no caso, a massa, no caso é 20, e o calor, o L de fusão é 80. Isso aqui vai dar 16.000 cal. E agora a gente tem um Q2, que nesse caso é o Q-macete, né? O famoso Q-macete. Vai ser 0, vai ser 20 vezes 0,50 vezes 8. Isso aqui vai dar 80 cal. A partir daí, a gente tem o quê? Que Q' vai ser igual a Q1 aqui no caso. Vou colocar como 1 mais Q2. É só somar. Isso daqui vai dar 16... desculpa. Eu falei que tá errado isso aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Esse aqui não é... Nunca que esse aqui é 16.000, é 6.600. Então, esse aqui vai dar 1.680 cal. Então, para se obter somente o líquido, deve-se fornecer o calor em calorias igual a esse resultado aqui. Vai ser de 1.680 calorias. Para um fósforo, a uma temperatura de fusão de 44 graus Celsius, o calor específico no estado líquido é de 0,2 cal gramas a graus Celsius. E o calor latente de fusão, no caso aqui, é de 5 calorias de grama, né, por grama. Uma certa massa de fósforo é mantida sob fusão a 30 graus Celsius. Num certo instante, verifica-se uma solidificação brusca. Que fração total de massa do fósforo solidifica? Ora, a massa total do fósforo, a gente pode chamar o seguinte, que a massa total, a emisão vai ser a massa total do fósforo. Vai ser a massa total do fósforo.
Então isso aqui no caso ele perdeu uma quantidade de calor Q determinada, né? No caso perdeu uma quantidade de calor Q. Então a partir daí a gente tem que Q vai ser igual a mzão vezes C vezes ΔT, no caso aqui. ΔT. Agora a gente pode fazer as substituições. Vai ser Q igual a mzão, no caso, mzão a gente não tem, né? E vai ser vezes 0,2, que ele fala, né, aqui em cima, né, que é o calor específico, vezes 14, né, no caso aqui. Por que 14? Porque vai ser 44 menos 30. Então, 14, a variação de temperatura. Isso daqui vai ser igual a 2,8 m. Isso aqui vai ser a nossa primeira equação, resposta, né, no caso, equacionamento. Então, no caso, após a perturbação, uma massa mzinha, no caso uma massa mzinha, que se solidificou, pode ser determinada, esse mzinho pode ser determinada por Q igual a mzinho vezes, né, no caso, um calor de fusão aqui envolvido, né, nesse caso. E a gente já tem, nesse caso, o calor latente de fusão, que vai ser 5. Logo, a gente tem aqui mzinho vezes 5. Então, segunda equação aqui. Eu vou chamar esse evidente aqui, para não ficar meio perdido nas respostas. Talvez as pessoas não visualizam, né? Tem esses detalhes que a gente tem que levar em consideração. Então aqui. Vamos lá. Agora, continuando. A gente pode igualar 1 e 2. A partir desse igualar, a gente tem o seguinte, que 2,8m vai ser igual a 5mzinho. A partir daí, a gente conclui que mzinho vai ser igual a 0,56 mzão. Essa é a resposta desse exercício aqui. Em uma residência, há uma vidraça de área de 5 metros quadrados e uma espessura de 2 milímetros. Suponha que a temperatura interior da residência seja de 20 graus Celsius e no exterior seja 18 graus Celsius. Supondo que a condutividade térmica do vidro seja K, aqui, né, 0,84, calcule o fluxo de calor da vidraça. Então ele quer saber o fluxo da vidraça. A partir daí, vamos lá. L, vou chamar de L a espessura, né, que está ali. Então vai ser 2,2 milímetros, né? Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 3 metros. A variação de temperatura vai ser 2, porque é de 20 graus Celsius a 18 graus Celsius. Vou chamar de ΔTzão. 2 graus Celsius, já para facilitar aqui a minha vida. E nesse caso, gente, o equacionamento, caso vocês não saibam, né, não lembram, vai ser da seguinte forma. Vou chamar aqui de 1φ, né? Vai ser igual a K, A, no caso aqui a variação de temperatura, né? E tudo isso aqui, no caso, dividido por L. Então, a gente já pode substituir os valores. Isso aqui vai ser 0,84 vezes a área, no caso que eu tenho aqui, né, nosso A, vai ser 5, vezes 2, isso aqui dividido, no caso, por 2 vezes 10 a menos 3. Isso daqui vai dar 4.200 watts, né, o fluxo aqui. Então, a cada segundo, nesse caso, passa pela vidraça uma quantidade de calor. No caso, esse calor é de 4.200 joules, no caso, quando você faz essa conversão aqui. Então, é isso aqui a resposta. Ok? Vamos lá?
Agora, o nosso último exercício também de fluxo. Nesse caso, considere um iglu de forma de uma casca esférica de raio 2 metros e a parede tem uma espessura de 30 centímetros. A condutividade térmica do gelo é de 2 e que a temperatura do exterior é de menos 3,5 aqui, né? 3,6 graus Celsius. E que a temperatura, no caso no interior, é de 4 graus Celsius. Calcule o valor aproximado do fluxo de calor através das paredes do iglu. Então, iglu, vamos fazer aqui. A partir daí, vamos fazer o seguinte. Sabendo, vamos utilizar a mesma equação, no caso anterior. Então vai ficar K vezes A, vezes aqui no caso a variação de temperatura, né? Então vai ser T final menos o T inicial. Isso aqui dividido por L, né? Logo, a gente já tem aqui os valores, né? Aqui que a gente pode achar. Ele me dá o nosso raio, a gente tem que achar a área, né? Então a gente sabendo que a área, no caso a gente se considera, né? No caso o iglu, né? O iglu ele é meio que assim, né? Então ele tem uma entradinha aqui, né? Onde eles entram, os moradores. Então, no caso, a metade da área da esfera, né? Então vai ser 2πr ao quadrado, substituindo aqui o valor 2, né? Então vai ficar A igual a 2 elevado a 2, vai dar 4, 4 vezes 2, 8. Então, 8π. Então, a área aqui. A variação de temperatura, a gente vai fazer aqui, no caso, é 3, a exterior está menos 3 graus Celsius. Então, no caso aqui, menos 3,6 graus Celsius. E no caso, no interior está 4 graus Celsius. Então, calcule o valor aproximado do fluxo de calor através das paredes. Nesse caso, vamos fazer o seguinte. Vai ficar T F menos T inicial. Vai ficar 4 menos. Eu vou, no caso, tirar essa vírgula, multiplicar no caso por 10, mas mantendo que vai dar 36, igual a 40 graus Celsius. A partir daí, a gente tem que o L ele nos dá, que vai ser 0,3 metros. E a partir daí, a gente tem que o nosso K, né? Que é 2. Então vai ser Joule, metro vezes segundo vezes graus Celsius. Ora, sabendo disso, a gente só substitui esses valores na equação. Então, a partir daí, a gente tem que vai ser a condutividade vai ser 2, a área vai ser 8π vezes 40, no caso aqui, vezes dividido no caso por 0,3. Aproximadamente, no caso, esse fluxo vai ser de 6.700 Joule por segundo. Então, esse aqui é a resposta do fluxo dentro, aqui no caso. E nesse caso a gente pode fazer a mudança aqui, né? No caso, podemos deixar da seguinte forma. Vai ser 6,7 vezes 10 ao cubo, né? A 3 Joule por segundo. Então, aqui, vamos deixar assim, talvez vocês encontrem a resposta desta maneira aqui, nos livros didáticos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Em caso de dúvida, deixe nos comentários, curta, seja mais um inscrito no nosso canal, compartilhe essa aula para outras pessoas, segue a gente nas redes sociais e espero você na próxima aula. Até mais.